amém. Obrigado, irmãos queridos, por nos levar a esse lugar tão gostoso. Eu espero que você lá na sua casa, você também estava junto conosco nesse lugar de adoração, na presença dos anjos. Eu creio que você tem essa fé de que em volta de você existem anjos, exércitos de anjos, E quando você adora, você faz um coro só com eles, para adorar esse Deus maravilhoso, que a Bíblia diz que Ele está acima de toda a expressão de louvor. Tem um cântico que diz, mesmo se eu passasse, não sei o verdadeiro conjugação em português, mas podia ser mais ou menos assim, mesmo se eu passasse 1 milhão de anos, eu não vou poder contar tudo aquilo que você representa, eu não vou poder te expressar aquele louvor que você merece, aquilo que Deus merece. Mesmo se nós tivemos milhares de anos, nós não vamos poder descrever esse Deus. Por isso que existe uma outra canção que diz, eu não, como que diz, eu não cantarei nenhuma outra palavra, nenhuma outra canção, a não ser de dizer que Tu és santo. Quando nós declaramos que Ele é santo, é uma maneira de dizer que Ele está acima de tudo, como não tem nenhuma outra palavra para descrever quem Ele é. Então, nós declaramos que Tu és santo. Não somente a gente, mas também os anjos não tem como descrever a grandeza de Deus. Por isso que eles ficam 24 horas, uma maneira de falar, mas ficar sempre falando, santo, santo, santo é o Senhor, porque Ele está acima de toda expressão de louvor. Amém? Glória a Deus, que bom poder estar contigo nessa noite, entrando na sua casa, é uma alegria enorme, e também, do outro lado, uma tristeza, e sentimos saudades de vocês, e eu estava pensando esses dias, assistindo os cultos, às vezes o pastor fala alguma coisa, e a gente ri, a gente sorri, e eu pensei, eu acho que eu já falei isso aqui, que um sorriso não custa nada, mas vale muito. Então, quando alguém sorri para você, isso se satisfaz, isso faz algo bom para você. E mesmo que seja virtualmente, mas quando você vê o sorriso do pastor falando, isso te leva a sorrir. Isso faz bem para você. Mas eu falei que nesse momento talvez você esteja sorrindo, mas eu não consigo ver você sorrindo. Esse é o meu problema. Então, acho que isso vai fazer com que a gente dê mais valor a algumas coisas, porque nesse momento, provavelmente, você está sorrindo na sua casa comigo. Eu sei que alguns irmãos queridos estão sorrindo até com sotaque, e isso me alegra quando pode ver eles sorrindo. Mas, nesse contexto que estamos, nós não podemos ver o seu sorriso, mas nós sabemos que isso serve para a gente valorizar mais um ao outro, E nessa noite eu gostaria de abundar nesse assunto, nesse sentido. Deus tem ministrado no meu coração, ou melhor, posso dizer, eu tenho refletido sobre algumas coisas nesse tempo de crise, nesse momento. Eu acredito que é um momento onde a gente está enxergando o verdadeiro significado de algumas coisas, o verdadeiro valor de algumas coisas que a gente provavelmente já sabia no consciente, mas que não era algo enraizado dentro de nós. Mas esse tempo está servindo para abrir os nossos olhos para isso. E a gente não pode perder essa oportunidade de redefinir algumas coisas. É um momento onde muitas coisas precisam ser redefinidas, precisam ser definidas de outra maneira, ou da maneira correta. Eu sei que, como a Bíblia diz, algumas pessoas vão se arrepender, apesar de tudo que Deus pode fazer, assim como existe, infelizmente, algumas pessoas que vão continuar da mesma maneira, e que não vão aprender alguma coisa, que vão continuar com os mesmos valores, os mesmos significados que as coisas tinham, e que eles sabem realmente que não é o significado verdadeiro dessas coisas, mas eu entendo que existe uma igreja, como a gente estava ministrando com o ministério, e o pastor Paulo Canudo praticamente passou 2 textos para nós que mostram que existe uma geração que está para nascer,
Existe uma igreja que está nascendo, existe uma igreja que está surgindo nesse momento e que vai definir os verdadeiros valores, os verdadeiros significados das coisas. E estamos meditando no livro de Atos, e eu tenho meditado também sobre alguma coisa no Atos. Pelo fato que a gente não pode estar junto, eu tenho também refletido muito sobre isso, a pensar qual é o verdadeiro sentido de estarmos juntos, qual é a importância de estarmos juntos. A gente precisa pensar sobre isso. Por muito tempo, a gente vem dando um valor super, um valor extra a estar junto, a estar na igreja, no local físico. E como eu poderia dizer, isso pelo menos é meu entendimento, não é uma coisa fechada, é meu entendimento, e por isso a gente perde o verdadeiro sentido, o verdadeiro foco que esse estar junto poderia ter. A gente dá para ele um outro foco, então, desse jeito, a gente perde o verdadeiro sentido, o verdadeiro proveito que a gente poderia fazer desse estar junto, estar no mesmo lugar. E eu sei que existem muitas igrejas, muitas pessoas que têm pregado sobre isso. Não, você pode adorar a Deus na sua casa, não é necessariamente estar aqui que você pode encontrar a Deus. Mas eu aprendi alguma coisa que me deixou mais alerta com algumas coisas, e mais, como eu poderia dizer, mais cuidadoso, e com mais atenção, mais cuidadoso, eu acho que é essa a palavra. E os especialistas em comportamento, em mente, essas coisas, eles falaram que a maioria das nossas ações são responsáveis pelo nosso subconsciente. Quase 95% do que a gente faz depende do nosso subconsciente. E o restante é do consciente. Talvez seja por isso que muitas coisas que a gente fala e a gente faz ao contrário. Porque muitas vezes a gente fala o que está no nosso consciente, mas a gente vai agir segundo o que está no nosso subconsciente. Quando eu aprendi isso eu levei um susto e eu falei que eu não posso me enganar. Eu preciso começar a ver o que está no meu subconsciente. E esses especialistas dizem que o que está no subconsciente são aquela bagagem que você leva durante toda a sua vida. E isso, às vezes, você não faz esforço para isso entra através da TV, através dos seus pais, através da sua cultura, e tudo isso entra no seu subconsciente. E como você vai agir, automaticamente você age segundo essa bagagem. Você pode até saber o que é certo, mas se no subconsciente, durante um tempo, é o incerto, é aquilo que é errado, que está embutido, você vai agir segundo o que está no subconsciente. E nós podemos ver isso muito claro. As pessoas falam que as pessoas da igreja, nós sabemos que estamos vivendo no mundo, e as pessoas falam que as pessoas da igreja são muito hipócritas. Por que elas falam isso? Porque a gente vive no mundo, e a gente carrega a bagagem do mundo no subconsciente. E quando a gente vem para a igreja tem outros valores. Só que esses valores estão no nosso consciente. A gente prega, a gente fala, a gente cobra outro irmão por causa desses valores. Mas só que nós carregamos os valores do mundo ainda. E quando a gente vai agir na prática, a gente age como o mundo. Então, o mundo você diz que você é alguma coisa, mas você faz outra. E às vezes a gente pode se enganar. Se a gente não se depara para dizer, eu preciso cuidar disso, eu não nasci no reino dos céus. Por mais que você pode nascer na igreja, mas eu não vim do céu. Eu nasci nesse mundo, e esses valores desse mundo estão entrando em mim o tempo todo, não tem como. Então, se eu não sou consciente de fazer alguma coisa contra esses valores, contra essas coisas que estão totalmente dentro de mim, e para enfrentar essas coisas, combater essas coisas, e me aproximar mais dos valores do reino, então eu vou viver uma vida enganosa a minha vida toda e continuando a ser religioso, me esforçando, como eu acho que o pastor Gilma
Eu tinha falado sobre isso numa pregação. Quando estou na frente das pessoas, eu tentando me comportar, porque o consciente está dominando agora, porque eu estou consciente que existem pessoas me olhando, pastores, então eu estou me policiando, mas quando não tem ninguém, o meu subconsciente agora me domina e ele vai me levar para lugares que às vezes nem eu queria. E por isso que existem muitas pessoas deprimidas na igreja também, frustradas, porque eles fazem coisas que eles não queriam fazer, que eles acham, que eles sabem que é errado. E nós sabemos que essa é a parte natural, mas também nós temos um aliado, nós temos alguém que pode nos ajudar, é o Espírito Santo. E isso mostra a necessidade de nós nos entregarmos ao Espírito Santo. Eu preciso fazer isso de uma maneira consciente, não de uma maneira religiosa. Mas por quê? Para entender que o Espírito Santo precisa fazer essa obra dentro de mim. E isso precisa ser algo consciente. E sabendo que eu preciso dessa transformação. Paulo diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu acredito que é a mesma coisa que esses especialistas falam, que Paulo estava falando nesse texto. Então, é um processo. Então, por muito tempo, a gente acredita, vendo um sistema, que o templo é o lugar onde eu posso encontrar Deus. Por mais que alguns pregam, não é isso, mas isso fica embutido dentro da gente. E que a gente, agora nesse momento, muita gente está em crise, porque é lá que eu podia encontrar Deus. Agora eu não posso vir aqui, muita gente, talvez, está um pouco mais afastado de Deus, não conseguia encontrar Deus em casa, porque sempre o foco era aqui. Eu vou falar de novo, apesar de que existem algumas pregações, mas às vezes isso só vai no consciente, no subconsciente, de novo você vai ver. E às vezes os mesmos pregadores vão dar aquele ênfase sobre esse templo, é o lugar onde você pode encontrar Deus. Mesmo que seja de maneira sutil, de maneira não tão direta. Mas só que nós sabemos que esse lugar, estar junto aqui, tem um valor muito importante. Que não seja o valor que a gente tem dado, que o mundo tem dado, que a religião tem dado, mas um outro valor mais importante. Porque hoje nós sabemos que nós entendemos desde que quando Cristo veio, ele disse que não é mais a Jerusalém, nem a Samaria, nem no monte que nós podemos adorar a Deus. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Isso é uma verdade. Isso vale desde que Cristo falou. Mas como a gente está numa cultura onde o templo tem bastante valor, então a gente negligencia essa parte de ser um adorador, para Deus, ser um adorador de Deus em espírito. Nós nos sentimos melhor quando a gente está aqui adorando, nós nos sentimos mais perto de Deus, talvez emocionalmente. Mas por conta disso também a gente vai negligenciando o valor que esse lugar tem, o valor de estar junto. Eu vou ler esse texto e eu não vou estar muito longo, mas é para a gente refletir, para você refletir também. Eu espero que você está me entendendo. Não tem como medir o seu rosto. Você viu como que é importante ver as pessoas? Até nisso também, porque quando você está pregando, às vezes você pode estar indo num lado que as pessoas não estão entendendo, mas você só olhar e ver, eu acho que eu preciso ser mais claro. Mas eu espero que você está entendendo lá na sua casa. Vamos ler esse texto em Atos 2, do versículo 42 até 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo
partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu estava meditando sobre essa passagem. Existe uma palavra que chamou minha atenção nesse texto, muito, acho que mais forte nesse tempo. E essa palavra é a palavra comunhão. Eu estava refletindo sobre essa palavra comunhão que a gente ia encontrar aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Nesse texto nós vemos alguns pilares que os primeiros cristãos, se dedicavam. Era o ensino, que é a doutrina dos apóstolos, que é o ensino, a comunhão, o partir do pão e as orações. Então, são 4 pilares, vamos dizer, que eles se dedicavam. Era ensino, comunhão, partir do pão e orações. Mas me deu uma curiosidade, esses dias, de pesquisar um pouquinho sobre essa palavra, e sobre lugar que falam sobre unidade na Bíblia, lugar que falam sobre estar junto, particularmente no Novo Testamento. E no livro de Atos, o primeiro lugar na nossa tradução que a gente vai encontrar estar junto é em Atos 1:6. Em Atos 1:6, ele vai falar assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram. Aqui é uma menção que mostra que eles estavam no mesmo lugar, porque os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai ser? Isso foi antes da ascensão, antes que Cristo tinha subido, E a palavra, eu gosto de pesquisar, no original, para ver se essa tradução, essa palavra que é usada aqui para essa palavra portuguesa, se é o mesmo que é usado em outros lugares, mesmo traduzida de outra forma. Falei, vai que essa palavra também é a mesma palavra comunhão. E eu fui pesquisar. E em alguns lugares que eu encontrei, essa palavra é uma palavra grega. Bom, não adianta pronunciar, mas é sumeshonai. Mas essa palavra quer dizer reunidos. Ele é aplicado também para multidão, quando muita gente está junto num lugar. É usado também essa palavra como multidão. Ele é acompanhado também quando uma multidão está acompanhando uma pessoa, pode ser traduzido por essa palavra grega. Por exemplo, quando fala uma multidão aflui. Então, esse aflui, às vezes, no português, mas no grego é essa palavra que nós encontramos aqui. Então, esse texto estava dizendo que eles estavam no mesmo lugar, no sentido como se fosse uma multidão está aqui reunido. E eu vou continuando a procurar mais palavras. Essa mesma palavra também, nós encontramos ele também no Atos 2, versículo 1, quando ele diz que chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. É a mesma palavra também que é traduzido aqui, a mesma palavra grega, que é traduzido como reunidos num só lugar. Então, eles estavam como uma multidão, num só lugar. Eu acredito que tem... eu pulei um outro, eu acho que é muito importante. No versículo 14 também, é a mesma... não, deixa eu ver. Não, desculpa, eu errei. No versículo 6 tem essa palavra, é diferente, desculpa. No versículo 6 é aquela palavra que quer dizer multidão, e uma multidão que está num lugar só. No versículo 6, essa palavra só no versículo 6. E eu comecei a pensar, porque o Paulo vai dizer que
naquele dia, quando Jesus Cristo estava falando com eles, tinha 500 pessoas. Mostrar realmente que a palavra está certa, porque era uma multidão, estava junto. Né? Só que, quando a gente chega no versículo 14, agora, eu acho que agora vai fazer sentido. Quando a gente chega no mesmo capítulo 1, no versículo 14, ele vai dizer, todos eles se reuniam sempre em oração. Todos eles se reuniam sempre em oração. Eu acho que tem texto que diz que eles perseveravam em oração. Se reuniam sempre em oração. E vai usar duas palavras, para reunir, para essa união, vai usar uma palavra grega, que quer dizer de um comum acordo, de uma mente só, com uma paixão singular. E para perseverar, ele usa uma palavra que é traduzida ser dedicado, ser fiel, ser constantemente atento a, dar constante cuidado a algo. Então, nós vemos que no versículo 14, tem duas palavras muito importantes que a gente precisa prestar atenção, e que eles estavam unidos para orar. A oração, que eu falei, é um dos pilares, nós vemos que bem antes, então eles valorizam esses pilares, que a Bíblia diz que eles eram dedicados, fiéis, eles eram constantes, eles eram atentos, como eu dizer, constantemente atentos a esse pilar, que é a oração, e eles davam um cuidado constante a esse pilar, que é a oração, que todos nós sabemos que é muito importante. Nós vemos que a igreja dava esse bem antes da descida do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo for embora, então, esse grupo dava esse valor. Mas alguma coisa, eu acredito, isso é o que estou pensando, alguma coisa aconteceu durante esse processo. No versículo 6, que falou, que usa uma outra palavra, como se fosse uma multidão, e no versículo 14 existe usou uma outra palavra. E eu acredito que aconteceu alguma coisa nesse processo, nesse tempo. Quando Jesus Cristo estava com eles eram uns 500 ou mais 500, Paulo diz isso. Só que quando eles começaram a orar, voltaram para orar, eles já não eram mais 500. Então, são pessoas que estavam no mesmo lugar, mas não tinha muita coisa em comum. Quando Jesus Cristo estava lá, tinha 500, eles estavam lá ouvindo a Jesus, mas não tinha muita ligação. E é esses valores que eu quero que você comece a pensar, segundo as palavras usadas. Então, era uma multidão, cada um por si, tá lá, mas estava no mesmo lugar. Eu quero focar esse mesmo lugar. Estava no mesmo lugar, mas não tinha o mesmo objetivo. É tão claro que, quando for para versículo 14, eu acredito que esse número reduziu para os 120, que perseveravam, que dava valor a esse pilar da igreja, que é a oração. E eu entendo isso porque no Pentecoste vai falar que era 120. É esse mesmo grupo que estava na oração e que recebeu o Pentecoste. E Paulo fala que tinha 500 que viram Jesus. Então, provavelmente, quando ele estava subindo, e estava na terra, depois que ele ressuscitou, gloriosamente, tinha pelo menos 500 pessoas que estavam vendo, que ouviu ele. Só que só 120 acreditaram tanto que eles foram orar, foram se dedicar à oração. Vamos continuar com a nossa curiosidade, e eu estou focando o sentido de estar junto. Só que nessa segunda etapa, eles estavam juntos para orar. Eles estavam se dedicando para a oração. A palavra é um comum acordo. Eles tinham um comum acordo. Eles tinham uma paixão singular. Como muitas vezes a gente se reúne para orar, porque a gente entende o que é oração, e isso nos une com paixão singular para orar. Eles tinham essa paixão singular. E essa mesma palavra também é usado no Atos 2, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. É a mesma palavra também, quer dizer que eles estavam com essa paixão singular de estar junto, porque eles tinham algo em comum, como um acordo. Eles estavam visando algo, que a promessa que Jesus Cristo deu fica em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos. Então, eles estavam com um comum acordo de estar junto, uma mente só aqui, num só lugar.
né? E esse também, essa mesma palavra também, vai ser usado também no versículo 46. Ele vai falar, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, né? Então mostra esse foco que eles tinham, né? Lembra que eu falei que os pilares são oração, né, ensino, comunhão e partir do pão. Agora, eu tive uma curiosidade quando eu cheguei no versículo 42, que eles se dedicavam ao ensino. Essa palavra se dedicavam é a mesma palavra de perseverar, que eu disse que é traduzido como ser atento constantemente, né, dar constante cuidado a algo. Então, tem quatro coisas que a igreja dava constante cuidado, constante atenção a essas coisas. Era ensino, comunhão, partir do pão e orações. Mas nós vemos que antes, eles já davam, né, atenção, né, à oração, porque isso que precedeu a descida do Espírito Santo. Então, antes, eles já davam ênfase, atenção constante eles eram bem atentos, né, a esse valor, a esse pilar que é a oração. Né? Mas uma coisa que também nós percebemos, o ensino também, nós vemos que essa palavra, Jesus Cristo, falava muito, ensinava muito, então é algo que eles já tinham, né? Mas eles vão continuar mais com esse ensino, né? Então, e antes, eles já também se dedicavam ao ensino, né, com Jesus, e agora, com a vinda do Espírito Santo, eles vão dedicar mais naquele ensino, né? Vai continuar, na verdade, com esse pilar que Jesus Cristo já colocava. Eu espero que você está me acompanhando, né? O partir do pão também. Eles já faziam isso com Jesus, né? Então, eles vão continuar com esse valor, né? Mas alguma coisa que me surpreende, né, isso é meu entendimento, é que existe algo a mais que é acrescentado. E isso chamou minha atenção. Existe uma palavra a mais que é acrescentado. E eu estava pensando nessa palavra e eu falei, deixa eu pesquisar para ver se essa palavra já foi usada antes. E quando eu fui pesquisar, pela minha surpresa, essa palavra comunhão, que é uma palavra, muita gente já sabe, koinonia, né, foi usada pela primeira vez nesse versículo 42. A primeira vez, pelo menos é isso que a minha pesquisa me mostrou, se existe uma coisa depois, alguém pode passar para mim, mas na minha pesquisa, eu descobri que essa palavra koinonia foi usada pela primeira vez nesse 42, nesse versículo de Atos 2, 42. E eu comecei a pensar que antes da descida do Espírito Santo, eles já se dedicavam à oração. Antes da descida do Espírito Santo, eles já sabiam o valor do ensino da palavra. Antes da descida do Espírito Santo, eles já praticavam o partir do pão. Mas só que essa palavra, esse conceito, como eu vou dizer isso? Pelo fato que apareceu só agora, eu comecei a pensar mais, por que apareceu só agora com o Espírito Santo? Por que não usou isso quando Jesus Cristo estava lá? E eu comecei a pesquisar os lugares onde aparece essa palavra. Isso começou a me fazer pensar sobre a importância de estarmos juntos, de estarmos num lugar só. E eu entendo que se esse conceito, se a gente não desfruta esse conceito, estar junto é quase, não vou dizer totalmente, é quase a gente está perdendo o maior proveito de estar junto, que é esse ingrediente que o Espírito Santo vem acrescentar na igreja, que é a koinonia. Então, por quê? Hoje, antes de ir para mais para frente, hoje, vamos ver. Hoje, a gente pode ensinar pela internet.
A gente pode orar em casa. A gente pode até partir o pão em família. Agora, essa koinonia entre os irmãos, eu acho que isso hoje é o que mais nos afeta. É o que mais nos afeta hoje. Eu não posso ter essa koinonia contigo. Mas, por muito tempo, a gente não valoriza tanto isso. Eu sei que muita gente está pensando, mas como que a gente não valoriza? A gente sempre se une para comer, sempre se... Nós vamos descobrir que estar junto não é necessariamente estar em comunhão. E esse processo mostra isso. No começo, eles estavam juntos, mas reduziu esse número. Eles estavam juntos para ouvir, sem muita ligação. No segundo, eles estavam juntos para um foco, orar, para esperar o Espírito Santo. Vamos orar, porque o Espírito Santo vai vir, vamos ficar juntos para orar para o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que eles estavam em comunhão. Você pode estar junto, no meu entendimento, eu descobri que você pode estar junto e não estar em comunhão. Você pode até estar unido e não estar em comunhão, aquela comunhão que é usado aqui. Para mim, que é produzido pelo Espírito Santo. É algo do Espírito Santo, você pode estar unido e não estar em comunhão. As pessoas podem até começar a questionar. Nós temos muitos lugares na Bíblia onde as pessoas estavam unidas, mas isso não quer dizer que eles estavam em comunhão. Estavam unidas muitas vezes para fazer uma coisa errada. E porque tinham interesses em comum. São os interesses que uniam essas pessoas. Então, por causa desses interesses, eles faziam um só. Nós temos o caso do Torre de Babel, onde a Bíblia diz que eles eram um. Mas isso não quer dizer que eles estavam em comunhão, em coinonia. Eles estavam um porque eles tinham um foco. Nós vimos que você pode estar um contra Deus. Então, até eu estava pensando, quando a gente vai falar sobre unidade, a unidade, quando a gente fala sobre unidade, a igreja está falando sobre amadurecendo em unidade, mas algo sempre chama a minha atenção sobre que tipo de unidade. A gente não pode falar unidade sem definir essa unidade. Porque existe, a unidade é relativa. Ele é comparativa, vamos dizer. Não sei se eu me faço entender. No texto que Jesus Cristo vai falar sobre a unidade, em João 17, ele vai dizer assim, eu acho que seria bom ler esse texto para você entender o que eu estou dizendo. No João 17, Jesus Cristo vai orar assim. Minha oração não é apenas por eles, logo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um Pai. Ele está falando com o Pai. Para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Essa palavra como, quando um texto usa como, é comparativo. Pelo menos é o que eu aprendi na gramática. Como, ele vai usar isso mais vezes. Então, esse um, para que eles sejam um, não é um de qualquer jeito. Como eu acabei de dizer, que no Torre de Babel, eles estavam um. Mas não é essa unidade. Então, quando a gente vai falar sobre a unidade, o pastor Alson falou isso no domingo, que a base da igreja é a unidade no Espírito. Então, se a gente não acrescenta isso, porque quando a gente fala unidade no Espírito, isso faz toda a diferença do que falar unidade. E isso precisa ser bem claro. Por isso vai falar aqui a comparativo. Jesus vai dizer, para que eles sejam um Pai, como tu estás, ele vai definir essa unidade, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como. Para que eles sejam um, assim como. Então você pode estar um, mas se um grupo de pessoas está sendo um, mas não assim como Jesus Cristo e o Pai é um, então precisa questionar essa unidade. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Quando eu falei que
Eu creio que existe uma igreja que está... não só, eu creio, mas acho que muitos homens falam sobre isso, mas a gente percebe isso, uma igreja para nascer, que está crescendo, que o mundo vai crer. Hoje em dia, as pessoas, o mundo ainda, fica questionando realmente se Deus enviou Jesus Cristo. É só você entrar na internet para você ver tanta teoria que tem. Mas esse texto, quando eu li esse texto, eu entendi que o que vai fazer que o mundo crê que o Pai enviou Jesus é a unidade da igreja desta maneira. Assim como nós, Jesus Cristo falando com o Pai, que eles sejam um assim como nós, para que o mundo creia. Então o mundo vai crer que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai quando a igreja alcançar essa plena unidade, assim como Jesus Cristo. Então a gente precisa estudar como é a unidade de Jesus com o Pai. Não é só falar sobre a unidade, mas é estudar o que é, como que é a unidade de Jesus Cristo com o Pai. E é nisso que vem essa palavra koinonia. Porque nessa palavra koinonia, ele vai falar sobre fraternidade, participação mútua, conjunta, relação, intimidade. Ele vai falar sobre intimidade, a koinonia. É algo que foi acrescentado pelo Espírito Santo. E só Ele pode produzir. Você vai ver isso comigo mais para frente, eu vou ser mais rápido. E tem uma das definições dessa palavra, é a parte que alguém tem em algo. Então quer dizer que quando alguém crê em Jesus, essa pessoa vem fazer parte da igreja. Ele é a parte em que alguém tem algo, ele faz parte. Então por isso que ele pode experimentar essa koinonia. E estar junto é para experimentar, é para desenvolver esse ingrediente que é a koinonia. Então não é simplesmente estar num lugar só, não é simplesmente reunir junto, comer junto. Esse koinonia vai muito mais além disso. Tem muitos textos que vai mostrar isso. Primeiro, isso nos mostra como a igreja precisa de um derramar do Espírito Santo. Porque isso é algo que o Espírito Santo pode produzir. Porque muitas vezes quando nós lemos esse episódio de Atos 2, 42 a 47, e também nós vamos ver um outro episódio em Atos 4, 32, para nós é um ideal muito elevado. Nós vemos isso como um ideal muito elevado. A gente fala, não, mas isso era outro tempo, isso não é possível agora. Mas você sabe que isso nunca foi possível em nenhum tempo, a não ser que seja um derramar do Espírito Santo real que pode produzir isso. Essa koinonia, esse episódio que é descrito tanto em Atos 2, de 42 ao final, tanto em Atos 4, de 32, então é algo produzido pelo Espírito Santo. Essa koinonia, em 1 Coríntios 9, 1, 9, ele vai dizer assim, acho que mais rápido aqui na Bíblia. Então é algo que a gente precisa pensar sobre isso. Como eu falei, a gente só vai mudar alguma coisa se a gente começar a ver o que a gente tem no nosso subconsciente. E o que a gente tem no nosso consciente. Talvez a gente tenha a definição do nosso consciente, mas no subconsciente, o que estou falando vale para mim também. Na verdade, eu fui muito confrontado com essa palavra. Será que realmente eu estou vivendo essa koinonia com meu irmão? Será que eu aproveitei esse tempo quando a gente podia estar no mesmo lugar para experimentar essa koinonia, que é o foco de estar no mesmo lugar? Será que eu aproveitei isso? E como posso? Eu entendo que mais eu me entrego ao Espírito Santo, preciso de uma entrega ao Espírito Santo, uma descida do Espírito Santo sobre nós, para que esse ingrediente seja mais real no meio da gente. Em Atos 1, 9, em 1 Coríntios 1, 9, nós lemos assim, essa mesma palavra, ele vai dizer, Deus é fiel, a qual o chamou à comunhão com seu Filho
Jesus Cristo, nosso Senhor. É essa a palavra que é usada, comunhão. Então, nós temos comunhão com Jesus, e isso vai fazer com que nós tenhamos comunhão com o nosso irmão. Essa palavra koinonia não é só estar no mesmo lugar, estar unido por uma causa. Não, é essa comunhão que o Espírito Santo pode produzir, né, que vai além de estar unido por uma causa, que vai além de estar no mesmo lugar só, né, que abrange muita coisa, né? E às vezes, e tem um outro lugar que esse é traduzido como assistência até, né? Em 2 Coríntios 8, né? Essa koinonia, 8:4, ele vai dizer assim, ó. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E essa assistência é traduzida como koinonia. Então, esse privilégio de participar, a assistência dos santos. Né? Hoje, estamos passando por um momento difícil, mas você percebe que é uma realidade que muita gente, por mais que está passando por essa necessidade, às vezes não tem liberdade de receber do irmão, não tem liberdade de receber ajuda. Por quê? Porque não existia essa koinonia. Às vezes a gente pode entender mal o irmão, mas não existia. Onde tem essa koinonia, não tem esse constrangimento de ser ajudado. Porque tanto aquele que está ajudando é um privilégio, porque está na koinonia, tanto aquele que está recebendo, quando existe essa koinonia, não tem esse constrangimento. Então, por isso que a igreja precisa enfatizar, estar junto, essa koinonia, para que a gente se sente parte de algo. E eu gosto em Atos, quando ele diz assim, que todos os que creram, às vezes a gente fala, mas isso é um ideal muito elevado, mas a Bíblia diz que todos os que creram se mantinham unidos e estavam juntos, e tinham tudo em comum. Todos os que creram, não era qualquer, mas todos os que creram. Da multidão dos que creram, era um coração e uma alma. Então é algo que a gente precisa focar, para a gente não voltar do mesmo jeito. Se você vem para estar no mesmo lugar, e você não tem essa koinonia, essa comunhão, você está perdendo a maior parte do propósito de estar junto. E como falei, que não é algo que a humanidade pode produzir, é algo do Espírito Santo. Por isso a igreja precisa clamar pelo Espírito Santo. Não estou dizendo aquele mover do Espírito Santo, que é um mover, que é pregações sobre o Espírito Santo, mas é uma experiência como eles tiveram com o Espírito Santo. A igreja precisa mais do que tudo isso, porque é isso que pode produzir essa koinonia. E isso é totalmente contrário a tudo que tem nesse mundo. É um valor totalmente contrário ao que tem nesse mundo, essa koinonia. Porque eu considero o irmão como eu. E até mais do que eu. Nessa koinonia não tem status. Não tem como alguém se sentir constrangido, porque não tem maior, não tem menor. Nessa koinonia, existe aquela unidade do Espírito Santo, aquela unidade que Jesus Cristo fala, como Ele e o Pai. Nessa koinonia, você se sente dentro, você se sente parte. Não existe constrangimento. E nós precisamos clamar por isso. Nós precisamos orar para que esse valor, que infelizmente eu acho que aparece mais agora, enxergamos mais isso agora, para que quando a gente volte, a gente possa praticar mais a koinonia, se importar de verdade com o outro, um com o outro. Existe uma palavra que é muito usada na Bíblia, uns aos outros. Essas palavras, não sei se você já prestou atenção a isso, mas essa palavra uns aos outros é muito usado
na Bíblia. Essas palavras, essas 3 palavras, uns aos outros, muito usadas na Bíblia. E você vai encontrar nas frases como isso, como esse. Amém uns aos outros. E é sempre um comando, é sempre um mandamento. Amém uns aos outros. Esse uns aos outros, ele vai só potencializar essa ideia da koinonia, de comunhão. Amém uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Consolem uns aos outros. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Um outro texto, isso está em Gálatas. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros. Muitas vezes você percebe que esse ambiente que era para ter koinonia, mas é um lugar onde provoca uns aos outros. E isso gera inveja. Por isso tem constrangimento. Então, a gente fala, mas isso não tem como. Mas quando o Espírito desce, quando o Espírito vem sobre nós, ele vai produzir isso. Ele vai produzir isso. Porque em a bênção sacerdotal, a bênção apostólica que a gente sempre fala, está escrito que a comunhão do Espírito Santo, que é a koinonia. Eu acho que isso poderia ser uma linha de medir, para ver quanto a gente tem de Espírito Santo na nossa comunidade. Quando a gente percebe que existe esses status, essas coisas que geram constrangimento, que a gente precisa ver o nível do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vem para produzir essa koinonia, onde um a outro, é sempre um a outro, uns aos outros. E vai dizer, suportem-se uns aos outros. Eu vi uma vez, no português, quando as pessoas usam essa palavra suportar, eu vi isso uma vez, é como se as pessoas entendem que é como se fosse aguentar. Não é aguentar. E talvez, não sei se português dá esse valor, mas essa palavra, o suportar uns aos outros, não é aguentar o irmão, não. É dar suporte ao irmão. Porque às vezes a gente interpreta, a gente entende a coisa, de um jeito, mas pelo menos só o verbo, no francês, pelo menos, esse valor que ele tem de dar suporte uns aos outros. Não é, você sabe, na Bíblia diz que tem que suportar uns aos outros, você está suportando o irmão. Não, é dar suporte uns aos outros. Porque existe aqueles que são mais fracos, existe aqueles que são mais fortes, então, na koinonia, isso se iguala. Eu estava, por acaso, eu fui abrir um livro, onde tem um capítulo chamado O Poder do Um, e eu descobri uma anotação que eu tinha de uma pregação do pastor Djalma, que fala sobre o seu chamado existe por uma necessidade, para suprir uma necessidade. Então, e de repente eu falei, então o meu chamado existe para suprir uma necessidade, mas não é minha necessidade, é a necessidade do outro, para potencializar de novo a ideia de koinonia. E isso é um a outro, assim também o outro também. Não é um fica lá, não, eu estou recebendo. Não estou dando. Não, é um a outro. Eu acho que esse é algo que a gente precisa trabalhar. Ele vai falar mais sobre isso. Perdoem uns aos outros. Acolham, não tem ninguém para me ajudar. Acolham uns aos outros. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Edifiquem uns aos outros. Cuidemos de nos animar uns aos outros. Cuidemos de nos animar uns aos outros. Confessem os seus pecados uns aos outros. Sejam compassivos, bondosos, um para com os outros. Sirvam uns aos outros. Então, tudo isso só é possível quando existe esse ingrediente que foi acrescentado, koinonia. Muitas vezes por muito tempo as pessoas falam muito sobre essa koinonia com o Espírito Santo. Mas isso só tem valor se isso serve para você faz com o irmão. Onde a gente considera o irmão não pelo que ele tem, não pelo status que ele tem, mas é em virtude desse valor, koinonia. Isso é possível com o Espírito Santo. E em Atos, ele vai dizer que a igreja tinha a simpatia do povo. Por quê? Porque existia esse valor que não existe no mundo.
Existe esse valor de koinonia que não existe no mundo. E quando o mundo olha para essa comunidade, esse corpo, esse organismo, esse reino, a koinonia desse reino impacta o mundo, porque no mundo as pessoas só unem por causa de interesses. E aqui tem uma comunhão, uma assistência um ao outro. Como nós precisamos valorizar isso, quanto nós precisamos voltar a esse ingrediente, que é muito importante. Isso vai mostrar que nós precisamos mais do Espírito Santo, porque na nossa força humana não tem como a gente produzir isso. E tem algo no Atos 4, versículo 32, tem algo que chamou minha atenção. Eles dizem que ninguém considerava unicamente sua alguma coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Eu não vou entrar vai dar tudo o que você tem, não. Mas o que chamou minha atenção é que ninguém considerava, eu acho que numa outra versão diz, ninguém considerava exclusivamente o que tem é dele. Hoje, o padrão do mundo, deixa eu ver aqui, coloca para mim de novo, se é diferente do NVI. Tem uma versão que diz, ninguém considera exclusivamente. É como se quando a pessoa entra, e o Espírito, a pessoa é batizada com o Espírito, com essa koinonia, que só o Espírito pode produzir, ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Tem uma outra versão que vai dizer que ninguém considerava exclusivamente que o que possuía era dele. O que eu entendo nisso? É quando as coisas começam a perder valor, porque existe algo muito mais valioso que a gente descobriu. Mas hoje, nós vemos mais o padrão do mundo dentro da igreja, onde as pessoas consideram tanto, que isso gera constrangimento no outro irmão também, que não tem entendimento do que é valioso, porque todos estão no mesmo sistema do mundo. E isso se sente pequeno, um se sente pequeno, um se sente maior, por quê? Eles estão usando o padrão do mundo e não estão voltando para esse valor que foi acrescentado pelo Espírito Santo. Então, o meu intuito nessa noite isso tem sido o meu clamor. Deus, nós precisamos de um derramar do Espírito Santo, para que o mundo saiba que nós somos diferentes no sentido que nós temos algo que só o Espírito Santo pode produzir. E isso, para mim, no meu entendimento, é o que vai gerar aquele avivamento que vai impactar o mundo. É quando, nesse mundo competitivo, nesse mundo onde existem outros valores que mostram as pessoas fazem tudo para ser alguém. É quando nesse mundo existe um lugar onde você pode ser alguém, somente em Deus. E isso é muito expressivo, não é só um papo, é algo que o Espírito Santo está fazendo. Nós precisamos clamar pelo Espírito Santo, nós precisamos clamar pelo poder do Espírito Santo, porque se está escrito é porque é possível essa koinonia. Assim, ter isso com o Espírito Santo, e todo mundo com essa koinonia com o Espírito Santo, e vai ter um a outro. Vamos valorizar esse um a outro que está na Bíblia, um para com os outros. E quando a Bíblia fala de renúncia, eu acho que é tudo isso para ir nessa direção de koinonia. Hoje nós vemos mais esse valor. Eu acho que para mim ressalta mais, que eu preciso trabalhar isso mais, que eu preciso fazer essa koinonia. Uma pesquisa rápida que eu fiz, como eu falei para você, essa koinonia não é só comer com o outro, não é só sair com o outro, não é só estar junto com o outro, é muito mais do que isso. Eu espero que o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração mais sobre essa palavra, koinonia, intimidade com o Espírito Santo. Você sabe que muitas vezes um casal pode não ter koinonia. Então, para você ver que não é somente estar junto, estar no mesmo lugar, é muito mais do que isso. É um valor que o Espírito Santo vem para introduzir, que o Espírito vem introduzir na igreja. É um valor totalmente contrário aos valores do mundo. É algo que vai impactar o mundo. É algo que impacta o mundo. Impactou o mundo no passado, e que pode continuar impactando o mundo. Vamos orar.
para que a koinonia, a comunhão do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo diz, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós. Amém? Eu espero que essa palavra toque ao seu coração. É algo que também que está me confrontando. Eu compartilho isso com você e eu espero que você comece a pensar isso. Como eu falei, eu acredito que isso é um medidor para ver quanto a gente tem do Espírito Santo. Porque se essa koinonia não é real, quando alguém chega, quando alguém de fora olha para nós, se ele não vê essa koinonia entre nós, é porque o medidor, aquele que pode produzir isso dentro da gente, faz falta. Talvez isso pode nos alertar mais, para a gente acordar mais, para uma busca maior de um derramar do Espírito Santo sobre nós, um derramar do Espírito Santo sobre a igreja, como ele diz, sobre toda a carne. Não uma experiência isolada, mas algo sobre a igreja, algo sobre a comunidade, algo sobre o povo, e que vai gerar isso, que vai diminuir, que vai tirar as diferenças, mas que vai nos unir com Cristo, que vai gerar essa koinonia. Esse é o nosso clamor, e eu creio que Deus está trabalhando nesse sentido, Deus está trabalhando nesse intuito, porque o mundo precisa crer que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. E muitos homens de Deus já dizem que o que Deus reservou para o fim é muito maior do que no início. O fim é muito melhor do que o início. Então, se a igreja vai ser mais gloriosa, eu acredito que esse valor é um dos valores que vai impactar mais o mundo, porque o mundo não tem isso. O mundo não tem isso, como eu falei, o mundo é unido por interesses egoístas, mas a koinonia é totalmente diferente. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus nos ajude, que o Espírito Santo venha sobre nós, que você entre numa busca pelo Espírito Santo, uma busca por uma experiência assim como eu também, para que a gente possa entender, para que Ele nos ensina, porque é Ele que produz isso, a comunhão do Espírito Santo, Ele que pode produzir isso, não como o mundo crê, mas como Ele mesmo pode produzir, que Ele produz isso no nosso coração, assim a gente vai poder compartilhar isso um a outro, não esquece essas palavras, um a outro, uns aos outros, esse mostra que todo mundo é o mesmo, um a outro, que Deus te abençoe, que Deus te visita, através dessa palavra. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Deus. Nós percebemos, Pai, quanto nós precisamos do Teu Espírito, porque tem coisa só Teu Espírito Santo pode produzir. Nós podemos nos esconder até de desculpas, nós podemos nos esconder até de coisas como se isso dependesse do irmão, não de nós. Mas nós sabemos que na nossa força humana, nem nós, nem o outro pode produzir. Nós precisamos desesperadamente algo do alto. Nós precisamos, Senhor Deus, impactar o mundo com esse evangelho, com esse ingrediente, Pai, que o Espírito Santo, só você pode produzir. Você introduziu isso no início da igreja, a comunhão. Ajuda-nos a desenvolver essa comunhão contigo e que possamos também desenvolver isso, praticar isso entre nós, como irmãos. Por favor, Deus, abre os nossos olhos. Eu tentei falar, mas eu sei que o Deus pode ministrar mais nos nossos corações com esse valor. Por favor, Deus, visita-nos. Visita-nos, Pai, com a comunhão do Espírito Santo. Visita-nos, ó Deus. Visita-nos essa noite. Visita-nos nesses tempos difíceis. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia.